Estamos gravando de novo. Mas olha só, bom, saudar de novo agora com mais tranquilidade. Não sei se vocês conseguiram ouvir a ideia daquele momento inicial ali, por conta das comemorações dos 49 anos da universidade, tá? E aí a gente fez essa brincadeira, esse momento diferente. E agora vamos retomar aí a nossa cadeira. Letícia e Caroline chegando hoje, os demais já tiveram encontros, mas sabem como é que é a dinâmica nossa. Este semestre, vocês estão acompanhando e a gente está vendo aí decretos estaduais, tem decretos municipais, volta e meia surgem novas informações, muita dúvida, muita perspectiva muito comentário sobre a perspectiva do retorno ou não, quando é que volta, quando é que não volta. Já discussão sobre distanciamento dentro das salas de aula, não sei se vocês chegaram a acompanhar essas discussões recentes. Uma coisa até muito curiosa, o decreto estadual estabeleceu distanciamento de 1 metro, quer dizer, flexibilizou o retorno e permitiu o distanciamento de 1 metro. Eu digo muito curioso porque o distanciamento antes da pandemia, orientado pelo próprio governo, é de 1,2 metros. Aí nós estamos ainda, né, num processo, ok, de uma redução da curva, mas se vocês estão observando, a tendência de queda da curva mudou, e nós estamos já há 4 dias com uma estabilidade na curva, o que é péssimo, o que é ruim, o que ninguém quer, mas é o fato, é a realidade. Nós estamos de novo numa estabilidade. Isso significa que pode, sim, ter mais uma subida, né? Porque normalmente quando nós temos, se a gente acompanhar, né, a evolução e as fases da pandemia, nós tivemos picos, quedas, estabilidade, subidas em níveis maiores ou menores do que o anterior, nova queda, e assim nós estamos indo, tanto é que este desenho, este formato tem feito com que os estudiosos, especialistas, enfim, e todos nós estejamos chamando de ondas, né? Vem já mais uma onda se aproximando e tal. Tomara que não, mas vocês viram que até em Canoas, estamos falando aqui de Canoas, eu estava ali transmitindo do shopping, do parque agora mesmo, em Canoas teve que ter uma intervenção porque tinha aglomeração de pessoas nessa noite passada, no final de semana, não sei se foi sábado ou domingo, uma grande aglomeração de pessoas, muitos já não usando máscara, tinha mais de 600 pessoas, quer dizer, um evento organizado contra os decretos, contra a lei, contra tudo que está, né? E especialmente contra nós mesmos e, né, parece que desconsiderando totalmente a tragédia que ainda vivemos. A tragédia que ainda vivemos. É uma coisa impressionante o que está acontecendo. Mas, enfim. Então, estamos aí, nesse momento. Eu acho que tem tudo a ver a gente conversar um pouco sobre isso que estamos vivendo. Acho que tem tudo a ver a gente refletir sobre essa ação que eu decidi fazer junto ao curso lá no Capão do Corvo, que é o parque aqui de Canoas, para quem não é de Canoas, Parque Getúlio Vargas, mas todo mundo conhece por Capão do Corvo, que está colado ao Parque Shopping. Porque falar disto, né, e dessa possibilidade que eu tive de ir ali, já com a aula aberta, gravando, né, ou sendo, né, interagindo com vocês, subir num balão, esse balão subir não sei quantos metros, e eu transmitindo de lá, conversando, brincando, depois saio do balão, venho de carro, estou em casa já e conversando, e nós estamos ainda aqui conectados. Isso mostra, né,
essas transformações recentes que mostraram possibilidades. Se não tivesse tido a pandemia, essa tecnologia já existia. Isto, né, já era possível há muito tempo. Mas se não tivesse todas essas circunstâncias que estamos vivendo, muito provavelmente, o Jefferson não pensaria numa ação como esta, diferente e tal, poder participar, mesmo que muito brevemente ali das comemorações, estavam ali professores convidados e tal, fazer o registro lá de cima do balão. Possivelmente não, estaríamos numa sala de aula conversando, né? Quando muito eu faria registro na sala de aula, olha pessoal, hoje a Ubra está de aniversário e tal, e é isso. Então a tecnologia transforma, a tecnologia traz vantagens e traz riscos, enfim, mas é um aspecto, né? E agora estou falando da tecnologia, mas na sequência emendei a questão da pandemia, e eu trago estas coisas porque isto diz respeito ao tema de hoje. Porque falarmos em marketing significa termos, né, essa compreensão, como falamos já desde a primeira aula, do mercado. E o mercado, né, ele se movimenta, ele atua a partir das condições ambientais, de um conjunto, né, de elementos que participam da construção das práticas e costumes, da construção do comportamento da coletividade. E este comportamento da coletividade, essa construção dos públicos, né, deste mercado, em que o marketing, como, né, uma área que vai estudar o mercado, tem esse desafio, é sim nós estudarmos as questões demográficas, tecnológicas, né, as perspectivas e possibilidades tecnológicas, é sim nós estudarmos as questões políticas, econômicas, e, enfim, estudarmos o ambiente em que estamos inseridos. E não tem como nós hoje não considerarmos e pensarmos profundamente sobre a questão da saúde e a pandemia e as perspectivas. Vocês têm acompanhado o que está acontecendo no mundo sobre agora especificamente a pandemia? O mundo é uma constante, apresenta um conjunto de transformações e de variáveis assim, ó, extraordinárias, espetaculares, desafiadoras. A gente está vendo as questões lá no Afeganistão, a gente está vendo aqui de novo o terremoto no Haiti, a gente está vendo que os Estados Unidos está de novo com alguns estados estourando a sua capacidade de atendimento, porque deu um pico de pandemia de novo. E esse pico de pandemia, ele é fruto de um momento recente em que foi muito celebrado, onde disseram, vencemos e não precisa mais usar máscara. Lembram? Que isso faz pouco tempo que anunciaram. Sim. O Biden anunciou, né? Nós estamos aí, tenham cuidados ainda e tal, mas estamos tirando as máscaras. Os próprios repórteres tiravam as máscaras na frente das câmeras e tal, celebrando. E 2 meses depois estão lá com problemas sérios de novo e tem um pico. Então, isso nos coloca, nos desafia, né, de uma forma muito grande. É preciso ter muito cuidado nas análises, preciso ter muita inteligência nessas análises, e ainda assim, sempre com uma margem de erro muito grande. Então, a análise de ambientes é um componente do planejamento de marketing. A análise de ambiente é um componente do planejamento de marketing extremamente difícil,
mas que é a partir dele que nós vamos caminhar no planejamento, que nós vamos estabelecer as nossas metas, se as metas vão ser mais audaciosas, se essas metas para 2021 e 2022 e 2023, né, podem ser mais otimistas, o que nós precisamos fazer, quais são os cenários que nós podemos ou devemos traçar. E vejam, quando a gente fala em planejamento, todos nós aqui que estudamos, né, disciplinas de gestão, estamos na área da gestão, quando a gente fala em planejamento, a gente tem que sim ter essa capacidade de fazer o planejamento menos otimista ou pessimista, um planejamento que seja fruto de uma análise da realidade que vivemos e um planejamento que seja numa perspectiva mais otimista. Então, né, tu ter esses cenários, pelo menos estes 3 cenários, um mais pessimista, um mais otimista e um a partir daquilo que tu entende que seja a realidade que estamos vivendo e que está para ser vivida nos próximos tempos. Isso é um trabalho, né, de todo gestor, e planejamento de marketing é isso. Se nós vamos planejar as estratégias de marketing, a gente precisa tentar desenhar esses cenários. E é muito difícil nesse mundo que a gente está vivendo. É muito difícil. Porque a gente é surpreendido com eventos regionais, locais. Nós somos surpreendidos por eventos regionais, locais. Nós somos surpreendidos por eventos, né, do Estado, por eventos nacionais, por eventos mundiais. E muitos destes eventos impactam, sim, no nosso planejamento. Muito. Vejam o que está sendo discutido. Na primeira aula, a gente conversou um pouquinho sobre consumo sustentável. Olhem os últimos relatórios com relação às perspectivas, ao avanço das queimadas, à mudança de clima no planeta, as perspectivas para a Amazônia. Olhem os últimos resultados para isso. Tem alguns relatórios que apontam 2, 3 décadas para a extinção da Amazônia. Sabem o que pode representar isso? 2, 3 décadas para extinção da Amazônia? O que isso vai representar na vida de todos nós? E 2, 3 décadas. Como assim? Mas é só a gente ver o ritmo das queimadas, é só a gente ver o ritmo do aumento da temperatura no planeta, e tudo isso que é representado. Assim como tem estudos já para os próximos 20 anos do que vai acontecer na costa brasileira, na costa litorânea brasileira. Vocês sabem que do Espírito Santo para cima, a perspectiva de erosão da nossa costa é real. Estou falando de 2 a 3 décadas. A perspectiva de erosão da nossa costa litorânea do Espírito Santo para cima, todo o Nordeste, é real. E a perspectiva de, no mínimo, alagamentos severos do rio para baixo é real. Então tem muita casa aqui, ó, na beira-mar, nossa, dos estados do sul, né, no nosso Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, de vez em quando nós vemos a ressaca ali, né? A água invade ali, as ruas e tal. Mas a perspectiva que se tem é de que realmente aumente nesse período, se tudo seguir como está, e não vemos, o problema é esse, não vemos medidas que apontem para outro lado. Tem organismos internacionais que discutem, que pensam e tal, mas não estão conseguindo frear. E por conta disso, né, o aquecimento global segue, e daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, nós vamos estar com o nível do mar elevado em quase meio metro. Imaginem o nível do mar aqui, na nossa costa, aumentar 40 centímetros. Um pouco mais de 40 centímetros. O que representa isso? É inundação. E lá para cima, o aumento é um pouco maior.
que isso tem a ver com marketing? A gente não faz planejamento para amanhã só, né? A gente não faz planejamento, o que nós vamos fazer essa semana? A gente tem que pensar no longo prazo. E o longo prazo é esse. Né? É um longo prazo desagradável, assustador, mas é isso. Eu estou falando de um aspecto. Quer dizer, falei de alguns poucos aspectos. Imaginem a Amazônia daqui a 3 décadas ser um deserto. Né? As transformações no Chile, o deserto de Atacama, ele está avançando, né? No sentido contrário, aqui eu estava falando do sul para o norte, mas o deserto de Atacama está vindo para o centro. O Chile tem problemas climáticos severos também. Então, isto vai mudar os modos de vida, porque imaginem, né, o que pode surgir de necessidades, o que, claro, sob certo aspecto, parece até meio, né, tu só pensa em negócios e tal, mas vai trazer oportunidades, sim, junto com inúmeros problemas. Mas a verdade é que o mundo vai sim se transformar profundamente. No ritmo que está indo, vai se transformar profundamente. Isso vai fazer com que, né, as pessoas precisem pensar mais nessas condições climáticas. Pensem na agricultura. A agricultura, com a elevação da temperatura, vai continuar, o mapa da agricultura vai continuar o mesmo? Nós vamos continuar plantando os mesmos grãos aqui no Rio Grande do Sul? Nós vamos continuar plantando soja aqui? Será? Porque cada cultura se adapta a uma realidade, a um clima. Não é assim, decide plantar o que tu quiser aqui que vai dar certo. Não é, né? O mapa da agricultura no Brasil, no mundo, começa a mudar também. Bom, nós não vamos mais poder plantar soja aqui, que é o nosso produto, né, top. Por quê? Porque não, porque o clima não vai permitir. Nós vamos ter que começar a plantar soja mais lá para cima, ou em outro lugar, ou vou ter que mudar a cultura. E por conta disso vai mudar a nossa matriz de agricultura. E isso também é em pouco tempo. E para que esse cenário não se concretize, bom, temos que ter então outras medidas severas que também vão impactar no comportamento das pessoas, de uma forma ou de outra, fazendo ou não fazendo. Transformações profundas devem acontecer. Não faz, vai ter transformações profundas, sim, por conta do modo de vida que nós estamos levando, e que é um modo que está transformando o planeta, infelizmente, para uma condição pior. Vai acabar com a vida no planeta? Não, aí não. Nesse curto espaço de tempo, não. Mas que vai transformar, vai transformar esse planeta. Nós vamos ter que nos adaptar. Muito. E esse processo de adaptação é a adaptação das populações. Não é adaptar, né, algumas pessoas, nós não. É adaptar, né, o conjunto da humanidade. Vejam o que isso vai modificar em termos de modo de vida, né, em termos de consumo, enfim, o mundo vai mudar. E eu estou falando de 20, 30 anos. Ou seja, todos vocês vão estar no mercado ainda, vão estar aí atuando, trabalhando, e vocês vão viver isso. Eu não, eu vou estar assistindo de longe, assim. Mas vocês vão estar vivendo isso. É isso. Análise de ambiente é buscar as informações necessárias para que eu pense na minha atividade, no meu negócio, na minha empresa, com esta perspectiva mais ampla. E não no dia a dia, como é que estão? Estão comprando? Está vendendo? Vamos melhorar a meta? Vamos aumentar a venda? Vamos fazer uma promoção de vendas? Vamos baixar o valor? Quem sabe vamos fazer uma promoção aqui, leva 2... Não. Planejamento de marketing, ok. Claro que nós temos que fazer os nossos planos, né, a curto prazo, curtíssimo prazo, as questões imediatas e tal, acompanhando, né, volume de vendas, fluxo de caixa, acompanhando todos esses elementos que a gente sabe que precisamos ir monitorando como bons gestores.
Mas a gente precisa pensar na nossa empresa no médio e no longo prazo. E aí, quando se fala em médio e longo prazo, entram esses elementos do macroambiente. No macroambiente. E que são muito impactantes, muito impactantes. Então a gente vai pensando no curto prazo, que é como estamos estabelecidos e o que dá para fazer amanhã, depois de amanhã, semana que vem e tal, mas daqui a pouco eu preciso começar a pensar o que vai acontecer em 2022. E aí, bom, aí 2022 já é um ano. Em um ano muita coisa pode acontecer. Tem perspectiva de redução, de vencermos a pandemia? Não tem. Como é que está? Né? Como é que está esse cenário? E aí não é achismo, é buscar elementos que nos tragam realmente perspectivas. Porque senão a gente pode ir tocando a nossa empresa. Não, vamos tocando de forma reativa. Muita gente faz isso. Né? Vai tocando de forma reativa. Qual é o problema das empresas que são reativas? Elas perdem tempo. Porque elas só começam a se organizar, a planejar e a agir a partir dos sintomas vividos, a partir do problema instituído. Né? Reativa. Aí ela reage. Ou nós podemos sim fazer esse exercício que exige muita inteligência, mas sim, é isso, e começar a tentar fazer a leitura dos diferentes e inúmeros aspectos. 2022 tem eleição presidencial. É simples? Não, eu estou dizendo, precisamos usar muito da inteligência, muito da informação, né? Fazer leitura de especialistas, né? Buscar a informação de especialistas de diferentes campos e tal, para a gente tentar ter uma leitura mínima. Né? Vejam que eu fui falando algumas coisas aqui, estou falando de clima, estou falando de perspectiva, já estou identificando impacto na agricultura, já estou, enfim, né? E mudança no modo de vida, política. Tem eleição presidencial o ano que vem. Vai ter um embate muito grande, vai, né, se amplificar esse embate, na verdade, que já é muito grande. Né? Outras forças podem surgir, não sei como é que serão, né, os próximos dias. Aí tem né, algo que ronda o atual governo, que é essa perspectiva do impeachment, mas que a própria oposição não tem a certeza se essa é o melhor caminho. Né? Então, por vezes, a própria oposição discute, avalia, repensa se né, intensificar as ações da CPI e efetivamente, né, entrar com pedido de impeachment. Tanto que tem inúmeros pedidos lá que está tudo parado. Né? E por conta disto também, que são os interesses políticos e o jogo político. O jogo político. Ah, mas mais uma vez, nós estamos em marketing, agora vamos falar de política, já falou de agricultura. Tudo impacta na nossa empresa. Tudo impacta, certo? Porque, por exemplo, reforma trabalhista. Tem uma mini reforma trabalhista acontecendo e tramitando lá no Congresso agora. E a reforma trabalhista, nós, enquanto trabalhadores, nós ficamos muito preocupados, porque uma série de direitos adquiridos ao longo dos anos estão sendo repensados, reescritos. Quer dizer, por conta da pandemia, né, estão reavaliando alguns direitos. Por outro lado, tem a pressão dos empresários, que estão insistindo pela reforma trabalhista, né, e assumem essa posição exatamente por conta da pandemia. Nós temos uma pandemia que que comprometeu, né, o nosso negócio, a nossa empresa, nós estamos com inúmeras dificuldades e tal, precisamos de um apoio, e por isso precisa, sim, uma reforma trabalhista que reduza, né, os impactos em termos de compromissos que nós temos com os trabalhadores, pelo menos para passar isso e tal. Bom, e aí daqui a pouco vem a reforma e depois tu não recupera os direitos. Isso é uma discussão que está acontecendo. Aliás, né, tem algumas questões que me parece que já foram, inclusive, aprovadas. Então, tem mudanças
que vão acontecendo. Empresa tem esse impacto, né? Trabalhadores têm esse impacto. Como é que a empresa, como é que a nossa empresa vai lidar com isso? O que vai representar na vida, no comprometimento, na motivação, no engajamento dos nossos trabalhadores quando virem estes impactos, né? E que reduzem os seus ganhos, que reduzem os seus direitos. Nós, enquanto trabalhadores, obviamente que não vamos gostar. As empresas vão ter um alívio na sua folha, mas e aí? Né? Então vejam, olha quanta coisa. E é isto. A economia é outro elemento que a gente precisa desafiadoramente estudar. Que perspectivas temos na economia? O que o atual governo, o que possíveis novas composições, o que o governo municipal, estadual e federal está fazendo, o que tem de medidas de incentivo, né, de fomento à economia, que possibilidades que existem, o que pode acontecer em termos de economia, o que está acontecendo, né? Como é que se diz, esse apoio aí do governo, aqueles que tiveram redução de carga horária, aqueles que estão desempregados e tal, até quando vai, o que isso representa, e assim vai. Isto, análise de cenário. E nós, enquanto profissionais de marketing, então, nesse início, assim, que a gente está conversando bastante sobre, né, o que é marketing, né, como é que a gente vai desenvolver estratégias de marketing, nós precisamos ter esses primeiros, esses iniciais debates e reflexões. A gente precisa, sim, ter em mente que a questão da sustentabilidade, como falamos na primeira aula, é importante e fundamental. A gente não pode só pensar, né, na continuidade da nossa empresa, custe o que custar. Não, nós precisamos ter, sim, uma compreensão da necessidade dessa atuação sustentável, de uma responsável atuação com relação à preservação do ambiente, com relação à valorização da vida. Então, isso precisa fazer parte da nossa prática, da nossa estratégia. E precisamos, né, além disso, ter essa capacidade de fazer a leitura de cenários. Para que se faça de forma sistemática, que é o que eu falava no carro, mas eu não sei se não cortou o sinal, para que se possa fazer de forma sistemática essa análise, bom, existem sistemas, né, que vão nos apoiar. Precisamos desenvolver sistemas bons, inteligentes, que trabalham com esse inúmero, né, com esses inúmeros conjuntos, elementos, né, informações do mundo todo. Precisamos ter essa capacidade de montar. A ideia principal é uma ferramenta que vocês já trabalharam muitas vezes, mas essa é a ideia. Claro que nós não vamos ficar utilizando aquela ferramenta que eu acho que vocês já sabem, que é a ferramenta de análise de cenários. Nós não vamos ficar fazendo análise de cenários utilizando caneta e papel. Vamos montar aqui a nossa análise de cenários. Vamos construir um sistema. Mas a ideia, ela precisa ser, ela é concebida, né, dentro de uma estrutura que aprendemos e exercitamos em salas de aula e tal, que é qual é a ferramenta que a gente utiliza para fazer análise de cenários? Pastel. Oi? Pastel. Também. Também. A SWOT, eu acho que, inclusive, Letícia, nós fizemos lá na cadeira de planejamento, nós utilizamos ela, não utilizamos? Sim, o Pastel a gente usava na cadeira de controladoria e gestão orçamentária. Isso. Na área das finanças, perfeito.
E a matriz SWOT é essa sistematização dos ambientes. Maria que falou, né, na matriz SWOT. Isso aí. Sistematização dos ambientes, né, dos aspectos que dizem respeito ao ambiente. A matriz SWOT, ela precisa, porque a gente faz exercícios muito simples para entender né, a dinâmica da organização dela. Mas quando eu falo em sistematização das informações, é a gente ter essa capacidade de leitura de cenários, e listar tudo isso num sistema que tenha a possibilidade de fazer análises cruzadas disso tudo. Mas, em primeiro lugar, que tenha a capacidade de buscar as informações, de colher estas informações precisas, no tempo certo. Então, as análises, né, precisam colher informações econômicas, precisam colher informações políticas, precisam colher e atualizar informações da cultura, das culturas, informações sociais, informações demográficas, informações tecnológicas. Precisamos ter essa busca permanente para que seja sempre atualizada, né? Para que sempre se possa atualizar essas informações, essa busca permanente por informações do macro e do microambiente. E a SWOT ela permite, né, listar estes aspectos para que possamos, a partir disto, estabelecer cenários. Lembrem-se que a SWOT é para reunir informações. Depois de ter estas informações, nós temos que ter a capacidade de priorizar as informações. Ver neste conjunto de dados, que vão estar sempre atualizados, quais são os mais impactantes, os mais importantes, relevantes, aqueles que afetam mais a nossa empresa. Então, utilizar ferramentas de priorização. Desenvolve um sistema que possa priorizar, estabelecer uma escala de importância, de gravidade, de relevância em cada um desses elementos que tu levantou, do mapa econômico, do mapa político, do mapa geográfico, do mapa ambiental, do mapa tecnológico, enfim, de todas essas variáveis, né? As variáveis demográficas. Tu vai ter informações, imagina, né, a quantidade de informações. E aí tu vai identificar quais são as que podem trazer oportunidade e quais são as que podem ser realmente, né, podem representar alguma ameaça para a nossa empresa. Macroambiente, então a gente está falando bastante do macroambiente, e tem o microambiente que precisa ser analisado também. Qual é o microambiente? Qual é a diferença do macro e do microambiente? Quem é que arrisca aí? Subi na corrida e esqueci da minha água. Agora estou sem água aqui. Quem é que arrisca a diferença? Quem é que dá um exemplo de uma questão que faz parte do macroambiente e um exemplo que faz parte do microambiente? O que faz parte do microambiente? O que faz parte do macroambiente? O silêncio impera no ambiente. A Letícia fica tomando Red Bull, a Caroline no chimarrão, eu louco de sede. Isso é judiar do professor. É judiar. E eu estava lá naquele balão queimando, calor. Qual é a diferença do micro e macro? Quem arrisca? Ô, professor, eu caí. Se tu puder repetir a pergunta. Esta.
Porque nós estamos falando, eu estou falando muito do macroambiente, né? Desses aspectos macroambientais, econômicos, políticos, ambientais. E agora eu digo que, bom, mas nessa análise de cenários, para a gente fazer o nosso planejamento de curto, mas muito mais de médio e longo prazo, a gente precisa analisar mais do que esse macroambiente, que já é muito desafiador. Precisamos também pensar sobre o microambiente. O que diferencia macro do micro através de exemplos? Quem é aqui? Letícia. O micro seria, no caso, a própria empresa, os funcionários, fornecedores, clientes. Concordam? O micro, na verdade, é o ambiente interno e o macro é o ambiente externo, né? O micro, na verdade, ele não necessariamente, ele pega todas as questões internas, sim, mas também pega algumas outras questões que, de alguma forma, têm interação, tu pode, de alguma forma, participar, influenciar, tu tem ação, tu tem ingerência. Tu pode mudar a reforma, a mini-reforma trabalhista? A princípio, não, né? A princípio é o que os caras... Nós podemos tentar aí participar de algum debate e tal, mas não somos nós que vamos decidir. Nós podemos mudar o impacto da queima lá na Amazônia? A princípio, não, né? Mas é uma realidade que pode atrapalhar as nossas vidas, a nossa empresa, a nossa, não sei, dependendo do ramo de atividade. O macro é isso. Ele influencia, sim. Num prazo menor ou maior e tal, normalmente no médio prazo, mas influencia. E nós não temos ingerência, certo? Não tem. Ou esta possibilidade de interferir é muito pequena, muito pequena. Não vou dizer que a gente não tem a possibilidade de interferir na política, no meio ambiente e tal, mas somos muito pequenos dentro deste macroambiente. Né? Agora, o microambiente a gente tem gerência. De alguma forma, nós participamos mais efetivamente. Então, sim, são as questões internas, porque os colaboradores, né, o nosso programa de endomarketing, o nosso programa de valorização, as nossas estratégias internas e tal, mas mais do que isso, alguns que não fazem parte da nossa empresa, mas que têm, né, que fazem parte desse microsistema, os fornecedores, né, os parceiros, eventualmente alguns parceiros e tal. Então é isso, né? Com os fornecedores nós sentamos, nós negociamos, estabelecemos, né, novos contratos, novas formas de atuação, podemos negociar preço, podemos negociar entrega e tal, podemos buscar novos fornecedores, né, podemos buscar novos clientes, podemos fazer uma prospecção, podemos... Bom, nós estamos no microambiente atuando. E esse planejamento mais a curto prazo, ele considera muito esse microambiente, são as coisas que estão próximas a nós e que nós podemos interagir com mais autoridade, com mais solidez. E o macroambiente é uma coisa maior, que às vezes pode sim, no curto prazo, impactar, dependendo do evento, dependendo da circunstância, de uma hora para outra acontece uma catástrofe. E, bom, né, é um ambiente que eu não tinha domínio e influencia. Que bom que não temos catástrofes naturais aqui, né? Que bom que não temos, mas olha só que loucura aquilo que aconteceu de novo no Haiti. A gente tem muitos haitianos vivendo no Brasil, nós temos muitos haitianos vivendo aqui na região metropolitana de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Vocês sabem disso, vocês devem conhecer, inclusive, alguns deles. Eu tenho amigo haitiano, e que hoje ainda conversei com ele, está muito preocupado porque a família dele está lá, né? A mãe dele está lá, os irmãos, o irmão está querendo há horas vir para cá e não está conseguindo, tem problemas de documentação e tal, e agora, né, essa situação toda lá, a princípio tudo bem, mas, enfim, e olha que loucura isso, né? Nós aqui, com relação a catástrofes naturais, né, nós não temos estes maiores problemas.
não temos maiores problemas, né? Temos aí uma condição, digamos, climática muito boa, favorável à pecuária, favorável à agricultura. Se a gente, né, enfim, temos uma região que favorece inclusive o turismo. Nós temos uma região né, que é abençoada, se nós soubermos cuidar desse nosso habitat aqui, né, e atuar de forma responsável, nós temos condições que muitos lugares do mundo gostariam de ter. E nós temos, né, essa condição espetacular aqui. O sul do Brasil, o Brasil todo, mas o sul do Brasil é muito privilegiado em termos de condições climáticas para diversas culturas agrícolas, para a pecuária, enfim, e para, né, o próprio turismo. Temos alguns lugares que sabem explorar muito bem, a Serra Gaúcha sabe explorar muito bem, né? Gramado é um exemplo espetacular, assim, de saber atuar com o turismo, mas eu vejo algumas regiões assim que poderiam explorar muito mais, né? Tem uma beleza natural extraordinária. Os canyons ali, que falta eu, pelo menos, particularmente, vejo assim aqui, né, pecamos muito, temos um presente da natureza, né, extraordinário, quem conhece ali sabe que é muito lindo aquilo, e é terrível a infraestrutura. A infraestrutura é terrível, né? Tu desanima em querer ir para lá porque, né, não tem as mínimas condições, quando se podia, né? De forma, olha só o que poderia incentivar aí o turismo, que é uma grande tendência, né? Esse é um segmento que cada vez mais vai reunir, né, interesse, desenvolvimento e tal. O turismo ganha, né, em importância dentro dos diferentes segmentos e oportunidades econômicas. O turismo é uma das que mais tem perspectivas de crescimento. E nós pecamos, mas enfim, ainda assim, né, temos alguns exemplos interessantes aí. E é isso. Então, o macro é este e o micro são estas questões mais próximas que aí sim, de alguma forma, um pouco de ingerência, não é, Cláudio, de influência e tal, a gente tem. Um pouco, né? Daqui a pouco, eu posso sentar com um fornecedor, posso sentar com outro, posso negociar, posso, né, modificar um pouco as variáveis que estão estabelecidas. Eu posso olhar, né, as relações com os diferentes clientes, posso buscar novos nichos e tal, então eu tenho essa possibilidade. E as questões internas. E aí dizem respeito a aquela outra parte da matriz, que são as forças e fraquezas, né? Agora nós estamos falando de forças e fraquezas. A matriz determina o que existe no macroambiente que pode representar oportunidade para a nossa empresa e ameaça. Isso é a análise do macroambiente, quais são os aspectos positivos e negativos. E no microambiente, estes aspectos que são pontos positivos, pontos fortes para nós, e pontos que precisam ser melhorados, ou que né, de alguma forma a gente não está tão bem quanto o mercado, quanto as possibilidades que existem. Organizar essas informações, esses dados, organizar bem esse sistema, né, é o caminho para a gente ter a possibilidade de fazer um planejamento mais preciso. Em cima dele, eu posso pegar desenhar alguns cenários mais positivos. Então, vamos fazer um cenário mais positivo, onde a pandemia vai, sim, continuar retrocedendo e daqui a um ano a gente venceu ela, ou daqui a 6 meses. Né? Vamos fazer um cenário menos positivo, onde novas cepas vão surgir, como, né, já apareceram recentemente e tal, e todo o processo, né, vai
retroceder e, por consequência, teremos novos problemas e tal. Então, cenário negativo, né? E um outro, assim, que caminha. E aí nós vamos definindo, tá? Se for isto, bom, aí nós temos que aproveitar essa oportunidade. Dentro deste cenário aqui, a gente pode, então, trabalhar numa perspectiva de uma mobilidade maior da população, a população aumentando o consumo, a questão do desemprego tem uma possibilidade aí de redução e tal, por conta disso vai aumentar a renda no mercado. Então, a taxa do desemprego, numa perspectiva positiva, vai cair desses níveis históricos terríveis que estamos vivendo agora. Esses níveis de desemprego, vocês sabem disso, eles já estão batendo recordes, mas ainda são... como é que eu vou dizer? Não são reais. Porque muitos desempregados que estão entregando panfleto na rua, que estão, né, vendendo bala na sinaleira, entram como trabalhadores, dependendo da atividade, entra como trabalhador, não entra como, né, desocupado ou desempregado. E isso, então, engana um pouco. Agora, a gente sente olhando, andando pela cidade. Tu para numa sinaleira, não existe mais sinaleira que tu parando não venha meia dúzia de pessoas. Pendurar no teu retrovisor uma coisinha, bater no teu vidro, limpar o teu para-brisa, o outro não sei o quê, o outro vender chaveirinho, o outro... É uma coisa louca, né? Tu tem meia dúzia, no mínimo, em cada sinaleira. Em cada sinaleira. Aí tu avança daquela, tu vai para outra, já tem mais. E aí tem dois que esticam uma faixa, tem outro que distribui panfleto, tem outro que não sei o quê. Que coisa, né? Aí o outro faz malabarismos na frente da... Né? Ah, que tristeza isso, tio. Que tristeza isso. E aí tu tá na sinaleira do viaduto e olha para baixo do viaduto, tem mais um monte sentado ali, com uma latinha com foguinho, né? Enrolado num cobertor. E a gente sabe que isso é um quadro que vem de longe, mas que nunca foi tão grande. Tão grande. Nunca foi tão grande. É uma coisa impressionante. O Rodrigo lembra na turma lá com o Marcelo, né, Rodrigo? Marcelo continua com o grupo, eu sempre que possível colaboro ali e tal, né, com o grupo ali que começou ali na turma, né? Eu não sei se tu tem contato com eles ainda, participa ali do grupo ou não, se perdeu o contato com o Marcelo, mas sabe que daquela turma ali, o Cláudio, o Marcelo, aquela turma ali né, continuam até tem um nome, né? O grupo tem página no Face e tudo, Abraço de Rua. Eles me chamaram uma vez para fazer, só que eu não consegui. Aí eu tentei ir depois de novo, mas daí depois começou a pandemia, no fim eu nunca mais me envolvi, né? Mas sim, eles fazem. O Marcelo achou um dos primeiros que encabeçou a ideia, e o Marcelo fazia participava de um movimento da igreja que nem eu. A gente faz muito isso, na verdade, né, na igreja. Sim, e aí sim, ele teve essa ideia, chamou e a galera gostou, né? E eu acho o máximo, porque daí a gente ajuda com o que pode, e quem não pode ir, pelo menos doa alguma coisa, né? A próxima ação está aqui, eu faço parte do grupo, mais 100 quentinhas, né, que vão preparar, e aí cada um do grupo participa com o que pode e tal, né, e o grupo mesmo prepara. E assim, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas vezes, quando não dá para acompanhar, tento pelo menos colaborar com algum item aqui e tal. Mas assim, ó, seja em Canoas, seja em Porto Alegre, Canoas não está diferente. A gente para ali no centro de Porto Alegre, por exemplo, ali perto do Viaduto da Conceição, e o pessoal já sabe, né? O
pessoal em condição de rua já sabe, ó, tá chegando o pessoal das quentinhas. E começa a brotar gente de tudo que é buraco, de tudo que é né, debaixo das marquises, debaixo dos viadutos e tal, e para distribuir 100 quentinhas, 100 pessoas para atender, às vezes se leva 150 e tal, olha, 15 minutos. Se tu botar 200, vai aparecer 200. Se botar 3, é um número impressionante de gente que começa a vir, que estão por ali. Aqui no Centro de Canoas a mesma coisa. Tu passa e para ali no calçadão, já vem, vai ali na praça, ali na Matias, vai ali na... É uma coisa louca. E tu percebe isso, né? A gente foi percebendo ao longo desse período mais grave que a gente está vivendo, o quanto aumentou isso. É uma coisa louca. Né? Lá no sindicato, você sabe que eu sou do Simpro, do Sindicato dos Professores, a gente está com uma campanha, quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que volta e meia eu publico ali e tal, fazendo um convite aí para doação. A gente faz entrega de cestas básicas, também de refeições ou de cobertores. Nesse inverno a gente doou aí, eu vou dizer um número aqui que talvez não seja o certo, mas eu acho que uns 400, 500 cobertores, né, arrecadamos e tal. Então tem muitas entidades aí que estão participando, mas olha, é muita miséria, é muita pobreza, é muita fome. É uma coisa impressionante. Então, né, isso é a realidade que a gente está vivendo. Isso é a realidade que a gente está vivendo. É uma triste realidade que mostra que, sim, é preciso políticas públicas, é preciso um bocado de políticas públicas, né, e de uma organização da sociedade para começar a reverter esse cenário. Para começar a reverter, porque são pessoas que estão marginalizadas, né? Marginalizadas. Né? Estão realmente à margem. E assim, dizer, essas pessoas não querem nada com nada. Não, elas estão à margem. Elas estão à margem. E nós somos afortunados. Né? Eu sou afortunado, eu sou um bendito. Mas tem muitos que não tiveram essa sorte que eu tive. Né? E por isso que sim, a gente de alguma forma tem que lutar para reduzir. A gente foi longe hoje, hein? Desde a Amazônia até o litoral, até o pessoal de rua, mas é isso, né? Essa é a realidade, né? E quando a gente fala de mercado, bom, a gente está estudando planejamento de marketing, não tem como a gente desconectar da realidade que a gente vive. Esse é o mundo. E é onde nós vamos estar com a nossa empresa, atuando, né? E se a nossa empresa for bem gerida, se nós conseguimos conduzir ela bem, bom, ela vai ser, sim, um fomento para a economia, uma perspectiva de gerar emprego, uma perspectiva de melhorar, né, de alguma forma, de participar nesse processo de reconstrução social que a gente busca. Por isso, acho sempre importante se pensar no início da disciplina, que a gente tenha sempre esse sentimento, assim, né, alimente esse sentimento da responsabilidade social e ambiental. A responsabilidade social e ambiental. Senão a gente vai ficar o semestre todo pensando em estratégias para aumentar o consumo, aumentar o número de clientes, aumentar o nosso faturamento, aumentar os ganhos e tal, mas que tenhamos, antes de tudo, né, a consciência de que temos uma responsabilidade maior do que simplesmente gerar lucro. Temos uma responsabilidade muito maior do que simplesmente gerar lucro e ganhar mais. Né? Temos esse compromisso. A palavra está posta. Gostaria de ouvi-los um pouquinho aí, o que vocês têm a me dizer sobre isso. Queria fazer um comentário sobre os TDEs. Assim, ó, prestem atenção no TDE, né? Eu acho que, eu não me lembro se foi o Israel, eu sei que o Rodrigo foi um,
E agora, no final, ali, eu não sei quem é que fez um comentário também. Olha, eu vou resgatar uma pergunta lá que ninguém respondeu na ordem. Acho que foi tu, né, Israel? E o Rodrigo fez isso também. Olha, eu vou responder a 4, né? Porque já estão nas 6. Então, significa que Israel e Rodrigo leram bem a proposta. E outros também. Mas teve gente que se perdeu na jogada ali. Teve gente que não entendeu, né? Porque veio a 1, que eu não lembro exatamente quem respondeu, se foi a Luana, se foi... Depois a 2 foi o Douglas, se não me engano. Aí a 3 eu acho que já não responderam, pulou para 6, e depois da 6 veio a 6, e depois da 6 veio a 6, e daí, opa! A 3 eu respondi, professor. A 3 foi a Maria, então. Na verdade, eu respondi a 2, mas eu acabei colocando como 1. A pergunta Ah, eu não, coloquei isso, claro, 2, perfeito. isso. É. Só que ficou 1, aí eu corrigi embaixo. Tu corrigiu, tá, perfeito. Isso. Não, o início funcionou, foi a 1, aí tu botou a 1, mas depois explicou, e realmente a pergunta estava certa, a 2, a 3, mas aí deu um pulo para 6, e voltou a 6, e voltou a 6, e ficou tudo... Mas, enfim. E eu acho que eu e o colega aí fizemos a mesma pergunta, né? Nós dois respondemos mas a mesma ali eu pergunta. entendi, isso eu sei que acontece. Tu tá ali... Tu estava digitando e ele postou. Exatamente. Não, quando acontece isso, eu vou no horário, né? E eu vi que deu 5 minutos de diferença. Bom, 5 minutos ele está construindo ali, né? Exato. Tá montando, e isso acontece. Então... Aí depois que eu claro, a página não atualiza ao vivo ali, né? Aí tu postou. Aí quando eu postei, pá, tava dele lá, não acredito. Não, mas aí é tranquilo. Mas a 6, porque aí eu presto atenção, né? Aí a 6, no dia 13, um respondeu, no dia 14, o outro veio com a 6, depois meio-dia. Mas legal, de qualquer forma, né? Fica o destaque aqui para que a gente, enfim, leia atentamente. Isso foi, né, falta de ler até o final. Olha, quem respondeu 1 sucessivamente e tal. Mas achei bacana os depoimentos, né? Foi bom, foi interessante. Acho que todos com coerência. E o nono, eu acho que teve uma postagem que ainda falou do nono aspecto, que era uma última questão que, na verdade, eu inseri, que não era lá das questões, né, dos profissionais de marketing lá da origem do Kotler, mas que falava sobre disrupção, né, e até botei um videozinho ali e tal, que é esse desafio da cultura, da criatividade, da inovação, do intraempreendedorismo. Eu acho que teve alguém que comentou trabalhar a questão do endomarketing, trabalhar, né, mudar essa dinâmica, né, atuar nessa cultura interna, de fazer com que as pessoas tenham esse olhar constante. Essa coisa que a gente falou lá na primeira aula, de filosofia de marketing, né, de estender a preocupação com o cliente para todos os setores, não importa a área que tu trabalhe, se tu está lá, né, se tu tem atendimento direto ao cliente ou não, se tu está lá no escritório, no faturamento, na contabilidade, seja lá o que for, mas tu ter essa cultura instituída de busca por melhoria contínua, de busca por análise de processos e busca por aperfeiçoamento, de análise de novas possibilidades, de novas tecnologias. Tu está sempre te questionando, sempre buscando, e analisar mercado, quer dizer, na medida que tu conhece exatamente qual é o segmento que está inserido, a empresa atua nesse segmento, como é que funciona a empresa, quais são os propósitos dela, e como é que está o mercado, é eu buscar sempre, né, pelo menos exercitar esse olhar crítico na busca por oportunidades. Né? Então, é isso, né? Desacomodar, sair da rotina. Hoje, por exemplo, foi uma mão essa correria. Vou usar um exemplo. Foi uma mão essa correria. Né? Eu podia ter ficado quietinho aqui, né? Não precisava ter saído aí. Né? Ir lá para o parque, para quem chegou depois, aí, a aula hoje começou lá no Parque Getúlio Vargas, que é um parque aqui de Canoas, quem é de Canoas conhece, o Capão do Corvo, colado ali do Parque Shopping, e hoje a Ubra está comemorando 49 anos e está com uma atividade lá. Mas ninguém me chamou, né? Eu resolvi, não, vamos fazer uma brincadeira, já que tem um balão, né?
estão lá oferecendo ali para quem quisesse, tal. É uma ação promocional da Ubra, né, para mostrar que está comemorando e tal, e para estar no mercado aí, né. Então tem um balão ali, e o balão está subindo ali, sobe ali 50, 100 metros, e, né, para quem tiver ali, para quem tiver vontade, curiosidade. E aí eu fui lá, fui com o Note, às 19 horas, abri a aula, só estava o Marcos Vinícius, aí depois chegou o Douglas, o Rodrigo, a Maria, a Letícia, eu acho que também, enfim, eu acho que tínhamos uns 6, a Pietra, eu acho que também. E aí subi, né? Ficamos transmitindo, gravei aqui e tal. Sei lá, tá acompanhando, tá buscando alternativas e tal, né? É algo que chama a atenção, que desperta curiosidade, é algo diferente, né? O locutor lá, não sei se vocês ouviram, estava brincando pela primeira vez, de forma inédita, uma aula sendo transmitida pelo balão dos ares, não sei o que e tal. Bom, tá bem. Já temos um título aí, vamos nos inscrever ali para o livro dos, como é, o Guinness, primeira aula ministrada dos ares de Canoas. Mas, enfim, chamou a atenção, o pessoal gostou. É isso, né? É sair do comodismo e pensar em alternativas, mas que se encaixem dentro desta ideia de atrair, de atrair atenção, de ser interessante, de ser agradável, de ser bacana e tal. Né? E que crie um novo modo. A disrupção é essa. E eu não me lembro quem que fez o comentário sobre essa questão 9 ali, comentou que tem que trabalhar as questões internas, né? Tem que trabalhar as questões internas para criar essa cultura da criatividade e inovação, esse dinamismo. Isso é cultura, né? Então tem empresa que realmente consegue ter essa energia, né? Esse clima assim, de inquietação, e tem outras empresas que têm muito caracterizado assim, as coisas que vão sendo feitas a partir daquilo que é determinado, daquilo que é dito, daquilo que é instituído, né? De como são as normas. E, bom, é isso. Só que estas empresas menos dinâmicas, elas vão ter dificuldade de continuarem no mercado. Hoje o mercado é constituído por pessoas e por empresas com muita flexibilidade e com muito dinamismo. Isso é cultura, que vem lá de cima, que vem de como as lideranças trabalham com as pessoas que fazem parte da organização. Ok? O exercício para hoje é a gente trabalhar um pouquinho, mas assim, sairmos do comum, do simples, exercitar, pegar um exemplo e exercitar especialmente as macro influências, o macroambiente. Tentar exercitar na empresa que vocês trabalham ou em alguma empresa que vocês elejam perspectivas positivas e negativas, vão sair daquela análise comum de matriz SWOT, pontos fortes, pontos fracos, né? Ameaças e oportunidades, e vamos ir um pouco além, vamos tentar trabalhar, se for o caso, pesquisar um pouco sobre elementos tecnológicos, políticos, econômicos, naturais e tal, e tentar fazer um exercício de perspectivas de médio e longo prazo que poderiam ser assim caminhos para um planejamento de marketing. Tá? Sair daquela coisa mais imediata, aquela coisa que trabalha no nosso dia a dia, e tentar exercitar, é difícil, tentar exercitar essa análise de médio e longo prazo com relação ao macroambiente. O que um cenário político pode representar para o meu segmento, para a nossa atividade, para a minha empresa? O que um cenário econômico pode representar
de possibilidades, o que é pandemia, análise macro de perspectivas. E tentar apontar, né, perspectivas mais e menos favoráveis. Cenário mais otimista, cenário menos otimista ou mais pessimista. Tá? Tentar fazer uma breve, não precisa ser muito profundo, mas um exercício, pensar um pouco sobre isso. Pensar um pouco sobre isso. Que seriam elementos de uma... que integrariam um planejamento de marketing de médio e longo prazo. De médio e longo prazo. Tá? Isso talvez não esteja claro ali no TDE, deixa eu até verificar aqui como é que ficou. TDE, eu acho que eu não deixei tão claro assim, acho que eu botei... Hoje é 16. Aplicação prática para a compreensão da matriz na análise mercadológica e de ambientes, elegendo uma empresa para elaborar uma matriz SWOT. Vou ter que melhorar isso aqui um pouquinho, especialmente para aqueles que não estão na aula, mas é isto, tá? Pensar nas questões macro, tá? Dar prioridade para as questões macro. Se quiser fazer uma análise maior ainda e também pensar no micro, ok. Mas gostaria de um exercício, né, com essa visão assim de futuro, de médio prazo, pelo menos, e o que o ambiente, o que a tecnologia, o que a política, o que a economia, o que esses elementos todos podem estar trazendo para o nosso futuro, em termos de possibilidades positivas e negativas. Aí retomamos a semana que vem, vamos ver o que vai aparecer. Se vocês quiserem, vocês gostariam de fazer isso em pequenos grupos, não tem problema. Só, eu acho que eu já falei e vou continuar insistindo nisso, até porque é uma orientação que recebemos e eu acho que é justa, a gente não tem criado, nós, pelo menos, não estamos incentivando criação de grupos de WhatsApp. Tá? Eu já falei para vocês aí, deu problemas, né? Dessa coisa dos alunos começarem a botar número de WhatsApp. Então, a gente pode combinar de, ali na sala de interação mesmo, no TDE, vocês formarem os grupos. Ali, né? Olha, eu gostaria de fazer em grupo, quem mais? Aí vamos dizer que eu coloco ali, eu gostaria de fazer em grupo, um ou outro se manifesta e tal, ok, combina por mensagem, né? Falem por mensagem, e aí cria um documento compartilhado no Drive, ou aí por mensagem vocês trocam o WhatsApp e criam o grupo lá, mas não tornem público os números de WhatsApp, troquem, mas por mensagem. Né? Tornem esse compartilhamento de informações de vocês o mais privado possível, para evitar problemas que não vai acontecer até que uma hora acontece, como no semestre passado, né? Sei lá, de 100 turmas, 98 não aconteceram, mas 2 aconteceram, fatos graves ali, por terem compartilhado e tal, enfim. Então, para evitar, mais nesse sentido. Mas pode ser em grupo e pode ser individual também, não tem problema. Se alguém tem alguma outra ideia para a formação de grupos que evite exposição de dados particulares, estamos abertos. Eu sei que a gente pode no Google, né? No Google ali fazer grupos, né? Criar salas, né? Me ajudem, eu acho que dá para criar uma sala no próprio Drive e convidar. Então, né, salas de interação que dá, inclusive, para fazer Meet. Então, daqui a pouco vocês podem criar uma sala por ali, pelo Drive. Tem inúmeras alternativas aí, sem tornar público os dados de vocês. Isso é mais no sentido de proteger vocês mesmos. Dúvidas, comentários? Gostaria de ouvi-los um pouco. Passei a noite discursando aqui, queria ouvir vocês agora.
antes de encerrarmos. Professor, Oi. tem que ter uma empresa como base para fazer análise, escolher uma determinada empresa para poder... Não precisa ser, mas assim, ó, tu tem que escolher porque a análise do macroambiente vai ser sobre aquela atividade, né? Então a gente precisa minimamente ter uma referência, porque eu vou fazer a análise, por exemplo, de tecnologia, tá, mas a tecnologia com relação a que tipo de atividade? Essa empresa é sobre o quê? Aí eu tenho condições. Nesse ramo de atividade, realmente, a tecnologia está criando muitas alternativas para isso, e isso e isso. Contrapartida, a tecnologia pode trazer problemas por causa disso. O clima nessa empresa vai impactar sim e tal. Então tem que ter uma empresa como mais no sentido de se saber qual a atividade. Né? De atividade. Pode escolher, pode, né? Não precisa nem apresentar a empresa. Olha, é uma empresa da área da agricultura, né? Ou é uma empresa da indústria metalúrgica, ou é empresa... Não sei. E a partir disso, tu desenha os cenários para aquele segmento específico. Obrigada. O que mais? Tudo certo? Bruna, tu me ouve, Bruna? Bruna Renata. Gabriela, tu me ouve, Gabriela? Pietra, tá tudo bem, Pietra? Ó. Boa noite, tá tudo bem? Hoje tu não abriu a câmera hoje, Pietra? Semana passada tu hoje abriu. tá sem condições. Hoje tá sem condições, tá. Semana que vem tu te organiza, tá? Semana que vem tu vem com imagem. Beleza. E a Gabriela, e a Bruna, e o Wesley. Quando é que tu vai abrir a câmera, Wesley? O pessoal quer te conhecer, Wesley. O pessoal quer saber, mas como é que é o Wesley, afinal? Quem é o Wesley? A Gabriela diz que... Oi, pessoal, tudo certo? Só não consegui abrir a câmera. Na próxima aula, sim. Então, estaremos aguardando, Gabriela. A Bruna não respondeu. Não sei se a Bruna está aí. Caroline, tranquila. Maria também. Wesley, na próxima eu abro. Olha o compromisso. O Israel estava com a câmera aberta. A Letícia também já abriu a câmera. A Bruna segue sem nos responder. Talvez ela tenha ido lá no balão, tenha ido andar no shopping lá. Pode ser. Lucas também está por aí, Lucas? Quem mais? O Marcos Vinícius estava, inclusive, acompanhou, foi o primeiro a entrar na sala, estava aberta a câmera, fechou depois. O Marcos Vinícius ficou meio entusiasmado com a ideia de andar de balão, eu acho que ele foi para lá. Ele disse, eu moro perto do shopping, estou indo para aí. Acho que ele foi. Então tá, meus amigos. Estamos acertados? Mais alguma dúvida, algum comentário? Tudo tranquilo? Então, Tudo certo. Então tá bom. Muito bem, boa semana a todos vocês, obrigado pela participação, obrigado pela tolerância no início ali daquela atividade meio tumultuada, mas foi bacana, fizemos uma coisa diferente, tá bom? Boa semana e até a próxima, vou encerrar a gravação aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.